Você já ouviu falar sobre a balaiada? Por que algumas revoltas populares, como a Farroupilha, têm semanas dedicadas a ela, ou seja, são glorificadas até os dias de hoje, enquanto outras são completamente esquecidas? A resposta simples e rápida é que a Revolução Farroupilha foi basicamente uma briga de senhores contra senhores. Foi da elite do Rio Grande do Sul contra o Império Brasileiro da época. Mas se você quiser entender melhor essa dinâmica, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. E então eu recomendo que você vá lá assistir esse vídeo e depois retorne aqui para a gente poder fazer uma discussão mais abrangente sobre esses temas. Vou aproveitar aqui para me apresentar. Eu sou o Alisson e esse aqui é o meu canal. É um canal independente onde eu me proponho a fazer história sobre um ponto de vista marxista, uma análise de luta de classes, materialista e enfim. Mas sendo um canal independente acaba sendo muito difícil produzir conteúdo para. Mas como eu sou independente, acaba sendo um pouco difícil produzir conteúdo para o canal. Me faltam alguns equipamentos básicos, como por exemplo uma câmera de qualidade ou um microfone de qualidade, como vocês podem perceber. Porém, a gente vai arrumando isso com o tempo. E se você acha que esse trabalho que eu estou fazendo por aqui é importante, eu peço a você que considere apoiar. Então eu vou estar deixando aqui o Pix na tela para você estar fazendo uma contribuição para o canal, se possível, se você achar que é necessário, se você achar que é merecido. E desde já então agradeço por qualquer contribuição que você possa e desde já então eu agradeço por qualquer mínima contribuição que você puder fazer. Bora pro vídeo. A balaiada foi um movimento popular de fato. Ela foi basicamente uma insurgência onde mulheres, vaqueiros... Não. Ela foi basicamente uma insurgência onde ela foi basicamente uma insurgência onde vaqueiros, artesãos e escravizados se revoltaram contra a situação do Maranhão do século XIX, que era muito contraditório. O que compunha o estado do Maranhão na época era basicamente uma elite agrária. Essa elite agrária se rachou basicamente em dois lados: os bentivis, que se diziam liberais, e os cabanos, que se diziam conservadores. E a briga simplesmente era grande pelo controle das câmaras municipais e também pela nomeação de delegados. Entretanto, na base da pirâmide do Maranhão da época, a coisa fervia de um modo bem peculiar. A economia do Maranhão era baseada principalmente no algodão e na cana. Acontece que nessa época a concorrência do algodão dos Estados Unidos começou a deixar a venda do algodão maranhense lá embaixo. E somando isso à chamada Lei dos Prefeitos, que dava poder às autoridades municipais de vida ou morte dos coronéis, ou seja, eles decidiam quando esses coronéis viviam ou não, e também de um recrutamento forçado para a Guarda Nacional, ou seja, a população era obrigada a servir a Guarda Nacional, ela era obrigada a se alistar para o exército, como seria nos dias de hoje. Traduzindo o Estado nessa época para a população em geral, pobre, ele servia basicamente para tomar o filho do vaqueiro, do artesão, para servir de bucha de canhão nas outras batalhas ao redor do Brasil. Vila da Manga, 13 de dezembro de 1838. Um vaqueiro chamado Raimundo Gomes teve seu irmão preso. O motivo? O delegado que o prendeu era um cabano e, sob a alegação de que o patrão, que o irmão de Raimundo Gomes, para quem o irmão de Raimundo Gomes trabalhava, era um bentivi, ou seja, um liberal. A resposta de Raimundo à prisão do irmão foi invadir a cadeia e libertar não só o seu irmão, como muitos outros presos do local. Mas Raimundo Gomes não era só um vaqueiro bravio, ele era um formulador político. Raimundo Gomes fez um manifesto após esse ato, onde ele denunciava a discriminação contra o que ele chamava de povo de cor. E eu vou estar deixando esse documento aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso, e é muito importante que vocês leiam para entender o contexto dessa época.
Após esse acontecimento, soma-se outro, o de Manuel dos Anjos Ferreira, um artesão que fabricava balaios, cestos. O soldado do governo violentou suas filhas. Entretanto, Manuel sabia que não podia esperar a justiça do Estado da época, e o que ele fez foi justiça com as próprias mãos. Outro nome muito conhecido da balaiada, esse você provavelmente já deve ter ouvido falar antes, é Cosme Bento, o Negro Cosme, um ex-escravizado e líder quilombola. Negro Cosme era o terror do estado da época, comandando um exército de 3.000 ex-escravizados armados. Tudo o que eu te falei até aqui mostra que essa não foi uma revolta de desordeiros. Não, ela foi uma frente ampla dos oprimidos pelo fim das opressões que sofriam. E aqui eu faço uma comparação para você que já assistiu o vídeo sobre a Farroupilha. Enquanto líderes farroupilha negociavam por menos impostos, mas sem o fim da escravidão, como Bento Gonçalves, no Maranhão a luta era do povo pelo fim da sua própria escravidão. Enquanto Bento Gonçalves negociou anistia e conseguiu cargos no Império, conquistando seus privilégios mesmo depois de ter traído a sua própria base popular da Revolução Farroupilha, Negro Cosme foi executado. A revolta foi se multiplicando com o passar do tempo e chegou um momento que ela simplesmente explodiu. Nisto, a cidade de Caxias, segundo maior centro comercial da província, foi tomada. Os rebeldes expulsaram os portugueses exploradores do território e formaram um governo provisório. No início, os bem-te-vis, os liberais, aplaudiam essa revolta popular e apoiavam. Isso se dava porque ela enfraquecia os cabanos, ou seja, eles enxergavam isso como uma possibilidade de derrotar os seus inimigos para que assim eles pudessem chegar ao poder. Mas quando o Negro Cosme entra em cena com seus 3.000 escravizados armados, falta não era mais só um fora cabano, mas virou sim um grito pelo fim da escravidão e pela reforma agrária no país. E é então que a elite maranhense percebe algo. Eles não podiam mais ficar nessa disputa de um contra o outro. Eles precisavam se unir, porque a revolta popular ameaçava o poder de ambos. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que a elite local, num ato de desespero e agora unida, não mais separada entre dois grupos, mas uma frente ampla contra essa revolta popular que foi abalaiada, basicamente recorrem ao Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que basicamente eles imploraram pelo envio do exército, porque eles perceberam que a revolta não ia ser parada sem uma grande intervenção militar. Quem comandava as tropas que chegaram ao local foi o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o herói que hoje em dia dá nomes a ruas e até mesmo a cidades, enquanto a população que fez a revolta jamais é lembrada na nossa historiografia oficial. O Duque de Caxias chega ao território com 8.000 homens em sua liderança e uma ordem de terra arrasada. O que aconteceu não foi uma negociação como no caso da Revolução Farroupilha. Isso porque quem liderava a balaiada era, por exemplo, o Negro Cosme, um negro quilombola, ex-escravizado. A Farroupilha foi uma batalha entre diferentes elites brigando por poder. A balaiada foi uma revolta popular de fato. A tática foi o terror, que levou ao fim de mais de 12.000 pessoas, entre elas sertanejos e escravizados. O livro, qual utilizei aqui como principal fonte, que eu vou deixar na descrição para que vocês possam acessar, descreve muito bem como foi na época a perseguição implacável aos quilombos. O líder balaio morreu em combate, Raimundo Gomes foi expulso e morreu fugindo, e Negro Cosme foi capturado e o Duque de Caxias fez com que todos os negros que haviam lutado na batalha pela liberdade fossem novamente escravizados.
A balaiada acabou no ano de 1841. Entretanto, a guerra pela memória, pela história, continua, persiste até os dias de hoje. Aqui também eu traço um paralelo com outro vídeo que eu fiz aqui no canal, é o meu primeiro vídeo, então, apesar de tudo, eu peço desculpas se o vídeo tiver um pouco precário, mas eu ainda estou aprendendo e, como eu disse, esse canal ele é feito de maneira independente, então eu preciso muito da ajuda de quem assiste o canal para poder conseguir melhorar as condições materiais da minha produção por aqui. Mas enfim, no vídeo sobre a Guerra de Canudos eu falei sobre Antônio Conselheiro. Convido que você vá lá assistir para você conseguir traçar melhor um paralelo entre essas três histórias que eu já contei até aqui. Antônio Conselheiro basicamente conseguiu fazer aquilo que Negro Cosme tentou: criar uma comunidade autônoma, uma comunidade onde a terra fosse um bem comum, uma comunidade de todos, para todos e por todos. E na próxima vez que você ouvir falar sobre heróis da pátria como Duque de Caxias, lembre-se de Negro Cosme. Lembre-se de todas as revoltas populares que se ergueram, tendo como suas únicas reivindicações direitos básicos de vida para a população que sempre viveu oprimida. O que aconteceu com esses líderes que não lutaram por muito mais do que paz, pão e terra foi serem apagados, mas não só enquanto indivíduos, também apagados da história oficial. Mas aqui nesse canal, a história que a gente conta não é sobre os generais, os coronéis que pacificam, mas sim a história do povo que se recusa a ser pacificado. Isso porque essa pacificação não passa de opressão disfarçada. Aqui eu te trago mais um exemplo de que a luta de classes brasileira não começou nas fábricas em São Paulo. Ela está presente no ventre, nas veias do nosso Brasil desde o princípio. Enfim, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha lhe adicionado, tenha lhe esclarecido muitas coisas. Espero que esse conteúdo feito com muito amor e carinho realmente tenha sido proveitoso para você. E se o foi, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, sugere coisas para o próximo vídeo, engaja o canal para a gente poder estar crescendo e levando esse conteúdo para mais pessoas. E como eu disse, vou dizer mais uma vez, esse canal ele é feito de maneira independente, então eu preciso muito da ajuda de todos vocês para crescer isso aqui, que ainda é uma pequenina sementinha, mas que a gente pode estar tornando algo muito maior com a ajuda de vocês. Tchau e até o próximo vídeo, valeu!